Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando. São 7 horas e 17 minutos, manhã de quinta-feira. Louvado e engrandecido seja esse Deus glorioso. E se estamos aqui, é porque a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, renovou-se nesta manhã na minha vida e na sua vida. Por isso, eu desejo a você um dia alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre família e perdão, seguindo o exemplo de Cristo. Mas antes disso, vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por acordarmos e termos mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa. Obrigado por vivermos e termos uma família, ó Pai. Em Tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida da comunidade cristã da qual eu faço parte. Coloque Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, Senhor. Abençoa-nos com a Tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, espírito de miséria, espírito de contenda, espírito, ó Deus, de confusão, espírito de vício, espírito de prostituição, e que o Teu Espírito Santo verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, ó Pai, nos confortando, nos alicerçando, nos direcionando e nos consolando, ó Deus. Essa é a minha oração nesta manhã, por todos aqueles, ó Pai, que nos ouvem, em nome de Jesus, oramos, amém, e graças a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre família e perdão, seguindo o exemplo de Cristo. O texto que eu quero usar como base é o texto da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, Paulo, ao escrever aos Colossenses, instruiu os crentes a viverem em harmonia. A melhor maneira de viver em harmonia é enfatizar o perdão como sendo essencial para a vida comunitária, para a vida na família. Então, este perdão não é meramente um ideal ético, é um fundamento no exemplo de Cristo. Suportai-vos uns aos outros. Jesus, quando estava na cruz, olhou para todos que o acusavam e pediu perdão ao Pai por eles. Disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Né? Então, o chamado ao perdão mútuo, quando, abre aspas, diz assim: se alguém tiver queixa contra outro, ali reconhece que ofensas e desentendimentos são inevitáveis na comunidade, na família. Então, o perdão é aquela ferramenta dada por Deus para você esmagar os ataques de Satanás, principalmente em família. Principalmente em família. Amém? Então, diante disso aí, eu quero falar alguns tópicos aqui para a gente refletir. Primeiro está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículos 32. Efésios 4, 32. Que diz assim um texto: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como que Deus nos perdoou em Cristo? Como eu falei aqui, Jesus estava na cruz e Jesus falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ali Jesus estava justificando todos nós da nossa culpa, do nosso pecado diante do Pai. Então, perdão como testemunho de Cristo. Então, nós precisamos viver uma vida assim, perdoando, dando testemunho de Cristo. Então, nesse sentido, a primeira coisa é imitar a misericórdia divina.
O que significa imitar a misericórdia divina? Significa viver o perdão como Cristo fez, oferecendo misericórdia e ter uma vida de graça diante dos outros. Segunda situação dentro do perdão como testemunho de Cristo é construir relações perdoáveis. Mas como assim, pastor Dimas, construir relações perdoáveis? É você encorajar atitudes e ambientes onde o perdão seja prontamente praticado e também recebido. Dá de graça porque de graça recebeste. Você recebeu o perdão gratuito de Deus. Então dá ele também de graça. Ok? Então construir essa atmosfera onde o perdão seja prontamente praticado e recebido. A outra situação seria perdão na prática diária. Tem pessoas que muitas vezes, hoje eu não estou, não acordei bem, acordei com o pé esquerdo. Você já ouviu essa expressão? Ou de repente até mesmo você já falou isso, né? Então, perdão na prática diária, o que significa? Significa integrar o perdão nas práticas diárias da vida familiar, demonstrando amor e paciência como um ato constante, sempre que for preciso usar esse atributo, a paciência. A paciência anda junto com o perdão. Quem é paciente, perdoa. Quem não é paciente, não perdoa. Ok? Outro tópico aqui será a tolerância e paciência em família. Eu quero usar um texto que Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O que significa isso? Significa tolerância e paciência em família. Então, quando a gente fala de tolerância e paciência em família, tem algumas situações que nós precisamos conhecer. Primeiro, cobrindo ofensas com amor. O que significa isso, pastor Dimas? Significa você promover o amor que cobre multidões de pecados. Então você vai escolher perdoar livremente em vez de acusar. Você já sabe o erro. Aquela pessoa ela já sabe o erro que cometeu. Ela precisa agora de algo que faça ela ver além daqueles erros. E a melhor maneira é ela descobrir que você está perdoando. Você está cobrindo, você está dando. O perdão é um voto de confiança. Ponto. É uma ferramenta divina que diz que você pode continuar a vida sem aquela mancha. Sabe? O pecado é um desvio, é descumprir a vontade de Deus, é não fazer a vontade de Deus. Mas quando você perdoa, você está dizendo para aquela pessoa: recomece. Esqueça, tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dentro da tolerância e paciência familiar, nós temos também a paciência com as imperfeições. O que significa isso? Significa reconhecer que todos têm falhas e que a paciência é fundamental para a convivência. Todos nós temos falha. Ninguém é perfeito. O exemplo de santidade para Jesus é Deus. Ele diz: sede santo como santo é vosso Pai que está no céu. Jesus não citou Abraão, Isaac, Jacó, não citou ninguém. Não citou Davi, porque o exemplo de santidade é Deus para Jesus. Porque o humano, ele é falho. Nós somos falhos. Tem muita gente apontando o erro dos outros aí. Muita gente. E esquece de se olhar no espelho. Então a paciência com as imperfeições. Então é você reconhecer que todos têm falhas e que a paciência é fundamental para a convivência. E a outra situação dentro da tolerância, paciência e família é a educação para a tolerância. O que significa isso? Significa você ensinar os filhos a importância da tolerância como uma virtude cristã que é essencial para o convívio. Porque muitas das vezes os nossos filhos olham em algumas decisões ou palavras que nós usamos, ele não entende, ele acha que aquilo ali tem que ser assim, sim, não. Mas a Bíblia nos fala o seguinte: não seja demasiadamente sábio nem demasiadamente justo, pois isso te consumirá a alma. Entendeu? Então, tem coisas que nós precisamos compreender, que o ser humano ele é falho.
perfeito e santo só Deus. Ok? Agora, não quer dizer que como eu sou imperfeito, eu vou andar pecando. Não, não é isso. Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo tomou essa postura depois de uma posição que ele tomou. Qual foi a posição que Paulo tomou? Ele disse assim: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então logo em seguida ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê? Ele tinha declarado que Cristo iria viver nele a partir daquele momento. Ok? Então precisamos ensinar os nossos filhos a tolerância. Ok? Terceiro tópico que eu quero trazer aqui hoje são lá em Mateus 18. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17. Diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Ou seja, isso aqui fala de queixas e reconciliação. Então, quando nós falamos de queixas e reconciliação, primeira situação aqui é resolução de conflitos. Como é que nós vamos resolver alguns conflitos? Vamos adotar passos bíblicos para a reconciliação de conflito, que promovem reconciliação e compreensão. Essa maneira aqui que Jesus trata a disciplina e o perdão é tremendo. Primeiro você chama ele em particular. Ele não quer nem saber, não quer te dar ouvido, não quer aceitar o teu perdão. Então tu chama 2 ou 3 pessoas próximas, tanto dele como de você, para fazer uma mediação, uma reconciliação. E se caso ele mesmo assim não aceite, leva para a igreja. Reúne igreja, é eclésia, reunião. Reúne-se com mais pessoas, lê um texto da Bíblia, ore em seguida. Irmãos, eu estou aqui porque eu estou querendo pedir perdão ao irmão, ele não está aceitando. Reconhece. Outra coisa, só pedir perdão é reconhecer o erro também. Né? Então, quando você está pedindo perdão, é porque de repente você errou contra ele. Vai ao teu irmão, pede perdão a ele. Não usa no coletivo e joga no ventilador, como muitos fazem. Ou quando você sabe de algum erro de alguém, em vez de você tratar, principalmente erro contra você, vai lá, irmão, você tem alguma coisa contra mim? Vamos conversar. Isso é a santidade cristã, é a maturidade cristã. Tratar pessoalmente. Jesus tratava pessoalmente. Não usar o púlpito para jogar no ventilador e, em vez de reconciliar, causa uma ferida ainda muito maior. Tá bom? A outra situação que eu estava já falando é perdoar para ser perdoado. Meu Deus, o que significa isso? Refletir sobre a necessidade de perdoar para também receber perdão. Entendeu? Porque nós precisamos fazer isso. É interessante que em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 diz assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, né? E assim, ou seja, Mateus 6, 14 e 15, preciso perdoar para ser perdoado, é a moeda que vai e volta, é a volta do anzol, vamos dizer assim. Se alguém fez mal contra você e ele te procura para te pedir perdão e você não perdoa, como é que Jesus, Deus, vai perdoar pelos pecados que você cometeu ao longo da tua vida para ter uma vida eterna? Ok? Então isso é uma verdade absoluta. E também tem um ciclo de perdão. Pastor Dimas, o que significa um ciclo de perdão? Ou seja, criar um círculo vicioso de perdão e bondade que se autoalimenta dentro da família. Porque diariamente nós cometemos erros. E diariamente nós precisamos perdoar.
A Bíblia diz para você perdoar 70 vezes 7 no mínimo por dia, se for o caso. Porque diariamente, a cada instante nós estamos pensando, falando e vendo e agindo. Então nós estamos perdoando, pecando, muitas das vezes involuntariamente. Então esse ciclo de perdão é aquela predisposição que você tem para perdoar. Amém? Então eu quero concluir aqui dizendo para você que o exemplo de Cristo não só nos comanda a perdoar, mas também nos capacita a fazer. Por quê? Porque somos nutridos pela mesma graça que recebemos de Cristo. Estamos nutridos diariamente pelo amor de Deus. Então o perdão é uma das expressões mais claras da presença de Deus em nossas vidas e também do poder, né? Do poder do Espírito Santo, do poder do Evangelho para transformar e restaurar relacionamentos quebrados. Tem muitos relacionamentos quebrados, danificados por falta de perdão. Amém? Nós estamos falando sobre família. O perdão é aquela bandeira que tem que ficar hasteada na família. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando. Que o Senhor derrame bênção sobre você, sobre o seu lar. Amém? Tenha um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Graça e paz.